Olá pessoal, hoje é dia 18 de março de 2019, segunda-feira, hoje é dia internacional, não, hoje é dia nacional da imigração judaica. Em homenagem à contribuição para a formação da sociedade brasileira, foi promulgada a Lei 12.124 em 2009 pelo então presidente da República em exercício, José Alencar Gomes da Silva. Hoje também é o dia do Demolei, ou Demolai, tá? A Ordem Demolei é uma sociedade discreta para homens que possui princípios filosóficos, fraternais, iniciáticos e filantrópicos e anualmente é comemorado nessa data que aconteceu o falecimento de Jacques Demolay, que foi considerado o herói marketing da Ordem. Esta ordem foi fundada nos Estados Unidos em 1919, patrocinada pela maçonaria desde 1921. Essa ordem é para jovens do sexo masculino com idade de 12 até os 21 anos. Quando eles completam a idade, eles passam a ser maçom, tá? Hoje também nós temos o canal de informação com a Selma Prado, o tema desse período da história, a história da Previdência. São 8 partes, com início no dia 7 de fevereiro e vai até o dia 28 de março. Nós vamos hoje contemplar a 5ª parte dessa matéria, né? E se você tiver algum tema mais que você queira saber, pode mandar um e-mail para deborahhistorica@gmail.com. E agora a Selma nós já estamos preparando, a Selma já está preparando algum outro assunto, alguma outra matéria para passar depois então em abril, tá bom? Então vamos ouvir uma musiquinha surpresa aí, tá? E até amanhã! Cá estou eu de volta, né? Eu prometi para vocês que você tinha ganhado um monte, né? Você tinha ganhado salário família, jornada de trabalho, relações igualitárias de trabalho, FGTS, você tinha ganhado tudo isso, não foi? Você tinha ganhado até o Ministério do Trabalho. Lembra? Que começou lá em Getúlio. Você tinha ganhado sindicatos fortes, não tinha? Então, se prepara. Agora você vai perder. Você tinha, inclusive, ganhado maior expectativa de vida, mas agora você vai perder. Reclama para ver o que dá. Você vai ver o que dá, entendeu? Agora é a tua hora de começar a perder. Bom, primeira coisa, né? Tem uma coisa que aprendi muito na política. Não existe almoço de graça. Ninguém é bom porque Deus disse que ele era bom. Nem os jesuítas que vieram para o Brasil vieram sem nenhum tipo de intenção, nem eles, entendeu? E obviamente que o Estado brasileiro também não. Alguns benefícios que foram dados durante o regime militar, gente, eles acompanham uma lógica mundial. Qual que era? Eu já tinha comentado com vocês que o mundo estava vivendo um período de bipolaridade. De um lado você tinha todo um grupo que apoiava o sistema comunista e do outro lado que era liderado pela União Soviética, e do outro lado você tinha o quê? Você tinha os Estados Unidos defendendo o sistema o quê? Capitalista. Do lado comunista, eles prometiam mundos e fundos para a população, relações iguais de trabalho, todo mundo ganha o mesmo, todo mundo é igual. E essas correntes, elas foram ganhando forças no mundo inteiro, e obviamente que aqui no Brasil também. Né? Eu não podia manter um sistema capitalista que praticamente escravizasse o trabalhador durante um período em que outro sistema, que era o comunista, tentava seduzir e cooptar esse trabalhador. Então, garantir ao trabalhador benefícios dentro de um sistema capitalista era fundamental para o próprio fortalecimento do sistema capitalista. Porque se eu vou trabalhar na chicotada para um capitalista, eu corro para os braços do quê? De um comunista. Isso é o lógico mundo. O mundo está dividido. Se eu tenho um sistema que promete uma vida melhor para mim e eu estou apanhando num outro sistema, é óbvio que há uma tendência do quê? De migração.
Então, como eu disse, não existe almoço de graça, certo? Os regimes que estão no setor ocidental do mundo, eles estão atentos a isso. Então, eles começam a dar benefícios para o trabalhador como forma do quê? De manutenção e de salvar o próprio sistema capitalista. Tá legal? De segurar o empregado na empresa, né? Não só. É muito mais amplo do que isso. É salvar um sistema mesmo. Certo? Nós já havíamos passado pela Primeira Guerra Mundial, a Europa já tinha saído arrebentada. A gente tinha passado pela Segunda Guerra Mundial, a Europa saiu arrebentada, gente. Totalmente destroçada. Teve famílias inteiras que desapareceram, teve famílias que só sobrou um. Se coloca no lugar de uma pessoa, não estou falando nem de judeu, porque para os campos de concentração foram judeu, cigano, comunista, foi de tudo, homossexual, foi de tudo. Você sai de um campo de concentração e percebe que você passou por tudo aquilo porque havia a defesa de um sistema econômico, que era o sistema o quê? Capitalista. Tá? Mas você não passou só uma vez, você passou duas. Você passou pela Primeira e pela Segunda Guerra Mundial, defendendo um sistema que jogou você num campo de concentração, defendendo um sistema que destruiu tua casa, matou, acabou com a tua família. E do outro lado você tem um outro sistema que está dizendo, vem para cá, você vai ser igual a todo mundo, todos vão receber o mesmo salário, todos terão direito à moradia, você vai ser tratado como um ser humano. Você seria ou não seduzido? Seria. Seria. Se você tivesse passado por isso, seria. Então, era necessário fortalecer as bases sociais do sistema capitalista. Como seria feito o fortalecimento dessas bases sociais? Através do quê? De um sistema previdenciário. Certo? É por isso que uma previdência agora está deixando de ser uma caixa de aposentadoria e vai virar uma previdência social. Mais que garantir a sua aposentadoria, eu vou dar benefícios para que você viva dentro de um sistema capitalista com conforto, com solidez e com segurança. Tá? Além do que, tem uma coisa que é muito importante também. Por que o salário mínimo foi tão importante? Porque o salário mínimo permitia pela primeira vez que o trabalhador comprasse, e comprasse de maneira planejada. E aí você tem um círculo virtuoso. Eu dou salário para você, você sai, vai no comércio e compra. Conforme você compra no comércio, a indústria é obrigada ao quê? A produzir mais. A indústria produzindo, ela emprega mais. Quanto mais ela emprega, mais gente compra. Quanto mais gente compra, mais o comércio cresce. Quanto mais o comércio cresce, mais a indústria cresce. E nós temos aí, então, o quê? Um círculo virtuoso de toda a economia. E mais a previdência também recebe. Arrecada. E mais a previdência arrecada. Então, o resultado, a formalidade do emprego, os bons salários, eles são extremamente favoráveis ao sistema capitalista. Não pensa que o capitalismo que se fortalece desqualificando o trabalhador, é o capitalismo burro. Porque o capitalismo inteligente norte-americano é assim, o europeu é assim. Ele paga bem porque o dinheiro vai para o teu bolso e volta para mim. Você está entendendo? Quanto mais eu te pagar, mais você consome. Quanto mais você consumir, mais a minha empresa cresce. Porque eu vendo meu produto com lucro. Então, você tem aí todo um círculo o quê? Virtuoso. Esse círculo virtuoso foi fundamental para fazer a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, fortalecer o capitalismo no mundo, na parte ocidental do mundo, e também dar uma enfraquecida no sistema, o quê? Comunista, que vinha pregando mundos e fundos, que depois nós vamos ver que não era bem assim. Tá legal? Resultado, a Constituição de 1988, ela vai envolver não só a saúde, como ela vai envolver a previdência social, vai criar praticamente o nosso sistema de previdência, envolvendo tudo, seguridade social, saúde
enfim, tudo. Essa Constituição de 88, ela foi promulgada já dentro do sistema, o quê? Já dentro do sistema, fora do sistema militar, tá? E nós tivemos também uma ampliação do mercado de trabalho, e até os anos 80, eu vou dizer uma coisa para vocês, tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro na Previdência, que permitiu o quê? Roubos homéricos. Faz uma pesquisa aí no Google e procura uma mulher chamada Georgina, e vocês vão ver o que essa mulher roubou. Eu lembro da Georgina, lembro. É um dos maiores escândalos de desvio de dinheiro, se desviava, né? Porque a hora que passa só para o controle do Estado, aí virou festa. Enquanto a Previdência tinha controle do trabalhador e dos empregadores, eles ficavam ali de olho para ver para onde estava. A hora que a Previdência passa a ser só da alçada do Estado e não conta mais com a gestão, né, participativa dos empregados e dos empregadores, aí virou uma festa, gente. Eu lembro que os anos 80, os anos 70, acho que 70, nem tanto, porque ainda era regime militar, mas o final dos anos 80 e anos 90 foi marcado por todo mês você tinha algum rombo descoberto na Previdência. É um que roubava de um lado, outro que roubava. Olha, se dava aposentadoria para defunto, dava aposentadoria para criança, dava aposentadoria para quem nunca trabalhou, e ia se desviando dinheiro, até gerar o quê? Esse rombo todo não é só fruto da sua baixa contribuição, ou porque você contribuiu pouco, ou porque você está vivendo muito, hein? Muito. Está vivendo demais. Isso é fruto também de muito desvio de dinheiro que aconteceu nos anos 80. E aí, você vai viver mais? Sabe quem vai cuidar de você, meu amigo? Não? Daqui a pouco eu te conto. Lá vem Fernando Henrique e Collor. O programa Débora Histórica tem o apoio cultural de Estúdio Companhia Casa da Sogra, www.ciacasadasogra.com.br. Café Bistrô Tereza Russo, Rua Ibiapaba 144, Vila Sônia.